Bíblia para a Igreja. O Sermão do Monte, com Heber Campos Jr. Graça e paz, Igreja de Cristo Jesus. Estamos aqui estudando o Sermão do Monte, que é esse trecho que vai do capítulo 5 até o 7 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Já fizemos várias devocionais anteriores sobre estes capítulos primeiros, os 5 e o 6, e agora a gente está no meio do capítulo 7. Quero convidar você a acompanhar a leitura que eu vou fazer dos versos 7 a 12 do capítulo 7 de Mateus. Diz assim a palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus fala muito de lei no Sermão do Monte. E lei diz respeito às regras que norteiam o nosso convívio social também. Não só o relacionamento com Deus, mas o relacionamento uns com os outros. Nessa hora, quando a gente fala sobre convívio social, a palavra da vez na sociedade ocidental é liberdade. Mas liberdade na cabeça das pessoas tem muito a ver com a autonomia, isto é, não ter regras, como se liberdade fosse simplesmente a ausência de restrições. Mas quando a Bíblia fala de liberdade, não é disso que ela está falando. Liberdade não é liberdade se você não tiver capacidade de fazer o bem, de fazer aquilo que é justo, santo e bom. Na verdade, isso continua sendo escravidão. Se você quer fazer coisas boas, mas não é habilitado pelo Espírito a fazê-las, então você continua escravo do pecado. Jesus Cristo, portanto, vai nos ensinar a necessidade de nós suplicarmos a Ele graça para que sejamos cumpridores da lei que Ele nos ensina a ler corretamente. Ele não só nos liberta do nosso cativeiro, mas Ele inclusive nos dá uma lei áurea. Esse verso 12 com o qual nós terminamos a leitura aqui é considerado por muitos estudiosos a grande regra dourada, a lei áurea dos evangelhos, de fazer com os outros aquilo que nós queremos que façam conosco também, não é? Mas veja só, nessa passagem, Jesus faz uma conexão de dois temas que parecem que não tem muito a ver. Por que primeiro ele fala sobre pedir a Deus, depois fazer com os outros o bem? Por que ele conecta oração com fazer boas obras? É porque Jesus não só apresenta a lei, mas ele fornece os meios para você cumpri-la. Dos versos 7 a 11, Jesus fala de oração por causa da necessidade que você tem de ter o socorro dele, do Senhor Deus, para ser cumpridor da lei. É por isso que faz todo sentido ele apresentar oração primeiro, antes de falar de cumprimento da lei que resume a lei e os profetas. Oração, antes de falar de obediência, parece ser muitas vezes fútil na cabeça de muitos evangélicos, muitos cristãos. Muita gente diz assim: pastor, eu sei que a gente tem que orar, mas às vezes eu fico me perguntando, por que orar se Deus já sabe? Por que pedir se ele já tem controle de todas as coisas? Se ele já vai fazer do jeito que ele planejou e ordenou, eu creio na soberania de Deus, para que eu vou ter que pedir? Jesus apresenta pelo menos duas razões aqui na nossa passagem que nos motivam a orar. A primeira delas, está no verso 7 e no verso 8, é a declaração de dependência e de persistência, resistência, na hora que nós precisamos de alguma coisa. Versículo 7 tem três verbos no imperativo: pedi, buscai, batei. E aí no verso 8 vai dizer: o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta lhe será aberta. Essa maneira de Jesus falar da importância de suplicar e ele repetir verbos para isso é para nos ensinar a importância de depender do Senhor constantemente, inclusive para fazer aquilo que ele nos ordena, para fazer aquilo que é santo, justo e bom. Então essa é a primeira razão pela qual nós devemos orar.
É porque nós declaramos nossa dependência e nossa persistente necessidade de Deus. Segunda razão que ele apresenta nos versos 9 a 11 é a certeza de que nós seremos ouvidos. Porque ele diz assim, olha, se um homem, quando o filho lhe pede pão, ele vai dar pedra? Ou se o filho pedir um peixe, ele vai dar cobra? Não. Então, vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, que dirá o Pai Celeste, que é essencialmente bom. Ele não vai dar também aquilo que é bom para os seus filhos? Então, aqui Jesus está ensinando que o bem que o próprio Deus pode nos dar e nós devemos suplicar a Ele é o seu auxílio. Inclusive na passagem paralela, lá em Lucas capítulo 11, fala que o Senhor dará o seu Espírito. Por que a menção ao Espírito? Porque é o capacitador do cumprimento da lei. O Espírito de Deus é quem nos habilita a fazer aquilo que Jesus Cristo nos ordena. Sem o Espírito nos habilitando, nós somos pessoas mortas em delitos e pecados. Nós somos pessoas incapazes. Então, Jesus está dizendo assim, aprenda a suplicar ao Senhor que te auxilie nas coisas que você é fraco para fazer. Essa é uma verdade que o famoso Agostinho de Hipona, o grande teólogo do início da história da igreja, aprendeu. Ele aprendeu a orar pedindo ao Senhor que desse a ele condições de fazer aquilo que o Senhor pedia dele. Essa é a vida cristã, reconhecedora da nossa necessidade constante e a certeza de que esse é um pedido que Deus tem prazer em atender. Quando nós suplicamos a Ele por forças para que nós cumpramos aquilo que é santo, justo e bom, Ele nos atende. Aí vem a famosa lei dourada, lei áurea, no verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Bem, existe algo muito precioso aqui que a gente tem que prestar bastante atenção. Tem muita gente que lembra desse verso e lembra, na verdade, de uma versão invertida dele. O que a gente aprendeu com os nossos pais, talvez com os seus avós, que é comum na cultura a gente ouvir. Não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você. Não é assim? Você sabia que várias culturas antigas têm uma versão negativa da lei áurea, mas nenhuma delas tem uma versão positiva. É sempre não faça o mal para o outro, para você não ter isso voltando para você. Mas nunca tem uma versão positiva de fazer aquilo que é bom para o outro. Jesus Cristo ensina para a gente que o cumprimento da lei não se dá só quando a gente não faz mal para o outro. Olha só como isso é forte na nossa cultura brasileira. Eu nunca roubei, nunca matei. Mas nós somos pessoas que privamos de cuidar da vida alheia e de promover a propriedade do outro de forma a fazê-lo bem. A gente acha que não fazendo certos males, não cometendo certos pecados, nós somos corretos. Mas Jesus ensina pra gente que o cumprimento da lei vai muito além do que nós estamos acostumados. Nossos antepassados sabiamente ensinaram que o cumprimento de mandamentos que começam com um não apenas restringem certas coisas em nós, mas eles ordenam outras coisas em nós. É por isso que os famosos catecismos da época da Reforma e gerações posteriores ensinam que os mandamentos não só proíbem algumas coisas, mas eles também ordenam outras coisas. Porque o cumprimento da lei é assim, não é só deixar de fazer certas coisas, é fazer outras. Mas perceba que o texto não fala para fazer o bem ao outro por uma razão utilitária. Porque talvez você já tenha ouvido essa versão também. Olha, é melhor fazer o bem para as pessoas, um dia você vai precisar que alguém te ajude. Não é? É como se fosse utilitário, investimento em cuidado posterior da parte de outro, mas Jesus não dá essa motivação. Não é uma corrente do bem. Jesus Cristo ensina a fazer isso porque isso cumpre a lei e os profetas, cumpre a palavra de Deus, ela dá visibilidade à moral cristã para outros. É por isso que Jesus Cristo ordena que isso faça parte da sua e da minha vida. O desejo é promover a dignidade do próximo e, ao fazer isso, honrar o Senhor. Assim nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o próximo como a nós mesmos. Então, eu quero terminar lembrando a você que se Jesus falou de oração antes de falar da famosa lei áurea, é porque ele quer lembrar a você que você não só tem a regra perfeita diante de si, mas você tem a promessa da graça que te acompanha. Confie nisso. O
o Senhor que te dá mandamentos justíssimos também fornece a graça para cumpri-los.